Henrique Júnior. Atualmente eu tenho 37 anos de idade. Eu sou natural de Mogi das Cruzes, São Paulo. E eu estudei em escola estadual a minha vida inteira. E quando eu me formei na 8ª série, eu prestei um cursinho, um vestibulinho para eletroeletrônica no Senai, né? Então eu conciliava o ensino médio com esse cursinho profissionalizante no Senai. Então até então eu iria ser engenheiro, né? Eu ia trabalhar com alguma coisa relacionada à eletroeletrônica. Mas eu vi que não era muito a minha praia. Daí a gente foi chegando pro final do ensino médio, eu vi que eu gostava bastante da área de biológicas, mas não sabia muito bem ainda o que prestar. Então no 3º ano do colégio eu acabei prestando enfermagem, farmácia, fisioterapia, e nem estava nos meus planos e nos meus sonhos prestar medicina, porque era um sonho muito distante da minha realidade. A minha família não tinha muitas condições financeiras de pagar uma faculdade particular, de eu ingressar numa escola na minha cidade, né? Então, e passar numa pública seria bastante difícil, visto o grau elevado dos candidatos, a quantidade de número de vagas de candidatos, as notas. Então era algo bem distante. Daí eu comecei a fazer meu primeiro ano de cursinho em Mogi das Cruzes, e daí eu fui prestando ao longo do ano, no meio do ano, algumas outras faculdades, de novo, fisioterapia, enfermagem. Só que daí eu fui me comprometendo bastante nos estudos e criando em mim uma capacidade de alcançar voos um pouco mais distantes. Então eu decidi que eu iria prestar medicina. Isso foi uma decisão tomada em mim, comigo e com a minha família. Eles me apoiaram bastante desde o primeiro momento até toda a minha trajetória de estudos. E eu prestei, daí eu não passei, primeiro ano de cursinho. Daí eu fiz mais um ano de cursinho em Mogi das Cruzes, daí eu não passei de novo. Daí eu vim para São Paulo, daí eu fiz mais um ano de cursinho, daí eu não passei de novo. Daí eu fiz mais um ano de cursinho, daí eu consegui uma bolsa do ProUni, numa faculdade do Rio de Janeiro. Eu fui e fiquei uns 3 dias apenas, mas eu retornei porque meu sonho estava aqui em São Paulo. Eu desejava passar em uma das grandes faculdades aqui de São Paulo, então sempre ficava latejando na minha cabeça esse sonho. Então eu decidi voltar, tentar mais um ano de cursinho para conseguir então passar. No total foram 5 anos de cursinho que eu acabei realizando para conseguir passar em medicina na Santa Casa. A Santa Casa é uma faculdade particular e eu consegui uma bolsa do ProUni aqui. Eu realizei a prova do Enem, fui muito bem na prova do Enem naquele ano, na redação e nas questões. Então eu tive o privilégio de poder escolher qualquer faculdade de medicina do país que eu quisesse, que naquele ano eu iria conseguir passar. Daí eu acabei escolhendo a Santa Casa por ser a melhor faculdade de medicina do Brasil, e eu acabei entrando em 2018. Foi uma revolução, né, de pensamentos, de histórias. Conheci muitos amigos. A turma era de mais de 100 pessoas, né, pessoas muito diferentes idades, diferentes lugares,
diferentes personalidades, e eu fui me adaptando ao curso. Eu lembro que no começo eu tinha bastante dificuldade na parte de anatomia, em decorar todos os ossos e todas aquelas partes. E em fisiologia eu lembro que eu gostava, que tinha que raciocinar bastante, bioquímica, eu gostava bastante. E daí foi passando, um ano passou voando. Daí no segundo ano da faculdade eu e mais 3 amigas, nós fundamos a Liga de Neurologia da Faculdade da Santa Casa, que é ativa até hoje. Foram várias aulas e eu comecei a realizar trabalho científico aqui na faculdade, com técnicas de terapia não invasiva transcraniana, técnicas de estimulação por corrente elétrica contínua e por corrente magnética, para estimulação do hemisfério cerebral para pacientes pós-AVC, para eles tentarem recuperar o movimento. E ao longo desse processo, no final do terceiro ano, quarto ano, eu acabei entrando em contato com o Dr. Felipe Fregni, que era da Harvard Medical School, e daí eu acabei tendo o grande privilégio de conseguir realizar um intercâmbio para Harvard. No quarto ano da faculdade, eu fiquei 2 meses por lá, realizei alguns trabalhos, então a minha vida toda acadêmica foi pautada na parte de neurologia. Foi muito bom. Os estudos na época eles analisavam uma comparação entre o método de transcraniano magnético e por corrente contínua, comparar essas duas técnicas na estimulação no hemisfério do paciente contralateral à lesão pós-AVC, para ver se estimulava ele recuperar um pouquinho do movimento. Só que é necessário mais estudos para complementar essa informação, um tempo maior de estudo. Não se sabe ainda qual que é a quantidade exata de energia que é necessária, quanto tempo. Era tudo muito experimental. Tinham algumas escalas que o paciente preenchia, questionários que a gente aplicava, mas não se chegou a um resultado específico assim de que efetivamente era de que ele mudasse o desfecho da história, assim. Mas foi bem interessante porque foi a partir dele que eu tive essa ponte de conseguir realizar o intercâmbio internacional, né, pela faculdade. Até então eu ia prestar neurologia de residência médica, mas quando chega no internato muda um pouquinho as coisas, né? Você vê a prática clínica, como que é, e eu vi que eu me encaixei muito no ambiente de centro cirúrgico. Eu gostei da rotina, eu gostei das cirurgias, só que eu não me via como cirurgião operando diretamente. Então veio uma opção, a anestesia, que ela contemplava um pouquinho de cada coisa que eu gostava. Você tinha que saber um pouco de fisiologia, de anatomia, de clínica, de cirurgia, de patologia. Então você tinha que saber um pouquinho de cada coisa, além de ter múltiplos procedimentos que a gente realiza, né, ao longo do nosso dia a dia. Então, aos 45 do segundo tempo, eu acabei escolhendo anestesia, quase na hora de marcar o X para residência. Eu era da bateria da faculdade e era ligado ao centro acadêmico também. Então, no terceiro ano, nós
realizamos diversas atividades no centro acadêmico, no centro cultural, com os calouros que estavam ingressando na faculdade, com a realização de diversas atividades no centro acadêmico como um todo. Eu prestei naquele ano, quando eu saí daqui, no 6º ano, eu passei, só que eu tranquei a faculdade porque eu fiquei um ano na Marinha, aqui em São Paulo, nas Forças Armadas. Daí eu retornei depois aqui para Santa Casa e foram 3 anos de residência médica em anestesiologia, em que nós temos contato com múltiplas áreas cirúrgicas, né? Cabeça e pescoço, gastro, plástica, pediátrica, cirurgia cardíaca, obstetrícia, ginecologia, tudo, né? Então a gente acaba rodando e passando por diferentes estágios, capacitando o aprendizado nessas diferentes áreas. E eu fui gostando muito, cada vez que eu ia conhecendo a fundo a especialidade, e ela é muito ampla, então você geralmente acaba podendo ter uma tendência de fixar a área de conhecimento mais em algum lugar ou em outro, assim. Então, há especializações em cirurgia cardíaca, em anestesia infantil, e no meu caso eu acabei me especializando mais em anestesia obstétrica. Logo quando eu me formei aqui na Santa Casa, eu fui convidado para trabalhar no Hospital e Maternidade Santa Joana, e desde então eu estou lá. Eu trabalho basicamente com anestesia obstétrica, ginecológica, com atendimento voltado para as mulheres, com parto, cesárea, parto normal, e realizo avaliações pré-anestésicas também, telemedicina nas avaliações prés, e tem bastante contato com o paciente. Eu trabalhava, quando eu saí daqui da Santa Casa, eu trabalhava no Hospital Santa Joana, que é Hospital e Maternidade. Eu trabalhei 2 anos no Hospital Infantil Sabará, com anestesia infantil, e trabalhei no Hospital Sírio-Libanês na área de recuperação pós-anestésica. Daí eu acabei me desvinculando do Sabará e retornando aqui para Santa Casa como preceptor da residência. Eu ficava junto com os residentes, e daí depois eu acabei saindo de novo e retornando e me fixando no momento apenas no Santa Joana mesmo, que é onde eu estou trabalhando. Mas o anestesista, ele tem geralmente ele acaba trabalhando em mais de um hospital, em 3, 4 hospitais, ou trabalha em anestesia para determinados tipos de cirurgiões. Então, o anestesista, ele é o anestesista daquele cirurgião. Então, onde o cirurgião vai operar, o anestesista vai operar junto com ele. Mas eu não realizo muito assim, eu trabalho mais em regime de esquema de plantão mesmo, que em determinado plantão eu tenho todas as minhas responsabilidades, mas ele tem um horário fixo, tem um horário para terminar e para acabar. E eu acho essa modalidade interessante do que você entrar numa cirurgia e não saber que horas vai acabar, assim. Então eu gosto desse controle a mais, assim. Sim, trabalho não falta, e a anestesia, ela é uma área do conhecimento muito ampla, porque cada vez mais necessita de anestesia, principalmente fora do centro cirúrgico, não só com as cirurgias. Então nós somos solicitados para realizar anestesia em ressonância magnética, biópsia de próstata, radiologia intervencionista da parte de neurologia, na área de hemodinâmica, para cateterismo cardíaco,
vários outros lugares que não é o nosso habitat, que é o centro cirúrgico, que são outros lugares fora do centro cirúrgico. Então, os anestesistas, eles, na área de medicina intensiva também, na área de UTI, principalmente na época do Covid, né, nós atuamos bastante nessa área. Então, há uma gama bem diversificado a área de atuação. E nas subespecialidades que tem também, né? Além disso, a pós-graduação em dor, que você trabalha com dor regional, dor crônica, dor aguda, área de cuidados paliativos, que hoje está bastante em destaque também, depois por causa de pacientes terminais, né? Com cuidados integrados à clínica médica, a equipe cirúrgica que está assistindo o paciente, oncologia e a terminalidade da vida, né? E a acupuntura também é uma especialidade que muitos anestesistas estão se aprofundando. Então, e a gente da Santa Casa, nós temos o privilégio de ter uma formação muito de excelência, né? Então a gente sai daqui praticamente empregado no hospital que você quiser em São Paulo, assim, porque a nossa formação é muito boa e muito diferenciada. Então quando a gente fala que nós nos formamos aqui, todas as portas se abrem e então a gente acaba tendo uma grande oportunidade de emprego depois da residência. Aqui na Santa Casa, tanto no internato quanto na residência, nós temos o privilégio de contar com um elevado número de pacientes de diferentes graus de enfermidade, mas principalmente de pacientes complexos, pacientes graves, pacientes com patologias e doenças que a gente só vê em livro. Então você acaba tendo um contato aqui desde o início da graduação, quando a gente não tem muito contato com o paciente ainda, até a parte da residência, em que você vai tendo contato cada vez maior com o paciente. E a um nível crescente de responsabilidades que nós vamos assumindo. Ao longo da graduação também realizei monitoria, em que tem os alunos do primeiro e segundo ano da parte de propedêutica, que a gente faz uma introdução dos alunos ao hospital, às clínicas, às enfermarias, a eles terem o primeiro contato com o paciente, para realizar propedêutica, tirar uma história clínica, e daí não para mais. As responsabilidades só vão aumentando, a quantidade de procedimentos vão aumentando, que nós realizamos também ao longo da graduação, e nós temos a oportunidade de treinar tudo isso. Eu lembro durante a graduação que a gente treinava tudo antes de fazer a prática, né? Antes de ir para o paciente propriamente dito, assim. Então isso acaba gerando uma maior segurança para a gente estar realizando todo o atendimento quando nós estamos frente a frente com o paciente, quer seja no ambulatório, quer seja no pronto-socorro, na enfermaria. E aqui há diferentes graus e níveis de atendimento que propicia ter todo esse legado, assim, que a gente carrega ao longo da residência, mas principalmente ao longo da formação médica e dos nossos cuidados hoje em dia, porque hoje em dia é sempre falado muito na questão
segurança do paciente, na qualidade do atendimento, e aqui a gente tem tudo isso com um grau de excelência muito diferenciado. Então isso é certamente um grande diferencial na nossa formação. Foi um motivo de conquista muito grande quando eu consegui passar aqui na faculdade, na Santa Casa, porque eu sempre conhecia do prestígio que ela tinha no meio médico, e era uma coisa inatingível. Para mim, não iria fazer parte da minha vida porque ela era particular e eu não teria condições de pagar, né? E através da realização do Enem e da bolsa do ProUni, eu acabei conseguindo realizar esse sonho. Então, eu fui muito além do que eu planejava e esperava, e essa oportunidade, ela me abriu portas para eu ser quem eu sou hoje em dia, para eu ter estudado tanto, ter tido determinação, me empenhado durante a faculdade, a residência e no mercado de trabalho hoje em dia, que tudo é bem diferente, né? O meio, eu trabalho atualmente na rede particular, e ela é bem diferente da rede pública, aqui a qual a gente durante 6 anos, 6, 9 anos, familiarizado. Então nós enfrentamos umas dificuldades maiores assim na relação médico-paciente com cirurgião, mas nada melhor do que o dia a dia para a gente ir aprendendo aos pouquinhos. E eu acho que tudo nasce como um sonho, e se você acredita nesse sonho e que ele um dia vai se tornar realidade, você tem que correr atrás, porque na época parecia que foram 5 anos intermináveis da minha vida de cursinho que eu nunca ia passar. Mas no fundo do meu coração eu tinha certeza que um dia eu iria conseguir. Eu não sabia quando, mas eu iria conseguir. Daí eu investi fundo e acabou dando tudo certo. Durante a graduação conheci amigos que eu tenho até hoje, que são amigos muito especiais, que eu sou padrinho de casamento, somos muito ligados, e a nossa turma é muito grande, né? São mais de 100 pessoas. Eu sou da 46ª turma, né? E o tempo vai passando que a gente nem vê. E é muito importante a gente ter registrado esses momentos, essas lembranças, porque eu acho que a Santa Casa vive bastante disso, de todas essas recordações, por ela ter sido tão pioneira no meio médico, no ensino da medicina aqui em São Paulo, no país. Nós temos um museu, né, de como era antigamente, e hoje em dia de todos os avanços que a faculdade acabou contando, hoje com bonecos, manequins, com diversas modalidades que eu nem cheguei a ter, mas eu tenho conhecimento de que hoje em dia tudo está numa velocidade num grau de tecnologia muito avançados para o atual mercado de trabalho. E isso acaba capacitando bastante os alunos assim a se tornarem cada vez melhores. E eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui nesse momento, nesse dia de hoje, resgatando todas as lembranças e memórias que são muito especiais na minha vida. Muito obrigado.